Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é: o que significa ser confiável? E antes da gente começar a conversar, a gente tem um recadinho de praxe para dar, que é se vocês têm algum interesse em pensar em registro de marca, em garantir a confiabilidade da marca de vocês, já dando algum pequeno spoiler do que a gente vai conversar aqui hoje, entre em contato com a equipe da Sabiá. A Sabiá é uma equipe que tem feito o nosso registro de marcas. Agora o podcast está prestes a se tornar oficialmente uma marca registrada, a gente já está dentro do processo, já não podem entrar pessoas com o nosso nome solicitando isso também, a gente já está nessa altura do processo, e a gente queria contar isso para vocês, assim, que além de ser uma conquista nossa, uma coisa que a gente tem sentido muita segurança em fazer, tem sido muito bom ter a equipe da Sabiá junto com a gente, né? De tudo que é bom, que a gente confia, a gente indica e vocês ainda ganham também com isso. Então, quem também tiver interesse em ter a marca registrada, pode entrar em contato com a Sabiá Marcas. É só falar o cupom áudio longo Sabiá 10, que vocês têm 10% de desconto nesse processo. A gente conversou, assim, vem falando nos episódios, mas acho que é sempre bom lembrar que ter uma marca registrada pode dar até mais liberdade para que a gente se divulgue, para que a gente proponha cursos, workshops, na nossa área que a gente fica tão aquém dessa parte, né, de pensar a clínica como uma empresa, como algo nesse sentido. Eu acho que a Sabiá Marcas ajuda muito a gente a criar, a confiar. Acho que, de novo, a palavra é essa, né? Estamos com a palavra na cabeça. Sim. E acho que é isso, vale muito a pena. Sim, os contatos delas vão estar na descrição do episódio. Bora lá? Bora. Que a palavra confiança é uma palavra de peso, todos sabemos. Quando alguém diz que confia em nós, ou quando confiamos em alguém, assumimos uma posição de vulnerabilidade semelhante a quando carregamos algo precioso que temos muito medo de deixar cair ou estragar. No entanto, dentro da psicanálise, esse termo carrega ainda um sentido mais vasto e complexo, principalmente dentro da psicanálise winnicottiana. Para Elsa Dias, grande estudiosa de Winnicott, mais do que uma qualidade desejável em toda a relação humana, a confiabilidade é a característica central do ambiente facilitador, seja este materno ou terapêutico, e está intimamente ligada à dependência, cujo maior modelo para nós é o estado de dependência absoluta do bebê com relação à mãe nos estágios iniciais da vida. Sendo assim, temos uma importante missão: tentar nos aproximar desse tipo de relação primordial em nosso trabalho com os pacientes que nos procuram. Como coloca Eduardo Galeano em seu poema Para que serve a utopia? A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Nós também jamais alcançaremos com nossos pacientes a experiência inicial que deve ser vivida com os principais cuidadores, em especial a mãe ou quem faça essa função. Mas é nesse sentido que precisamos caminhar, a fim de lhes favorecer o desenvolvimento emocional, que em muitos casos mal começou, independente da idade da pessoa que nos procura. Mas vocês podem estar se perguntando, como fazemos isso? O que na prática significa oferecer um ambiente seguro e confiável para inclusive possibilitar a regressão do paciente à dependência? Se o paciente começa a depender do analista, como irá sobreviver sem ele quando porventura esse faltar ou até mesmo quando o paciente precisar alçar novos voos? O que uma clínica pautada na confiabilidade pode oferecer não só para os pacientes que nos procuram, mas também para a comunidade? É sobre tudo isso que vamos conversar hoje. Vem com a gente! E para nos ajudar a pensar sobre esse assunto, nada melhor que alguém que se dedica muito aos estudos de Winnicott e carrega em si essa condição de ser tão suficientemente boa,
inclusive para estar aqui, porque ela está aqui com a gente pela segunda vez. Marina, para os desavisados por aí que não ouviram o episódio que a gente falou sobre a falha do analista, conta pra gente, no tempo de um áudio, quem é você? Oi, bom dia, né? Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Marina Reigado, sou psicanalista winnicottiana, né? Estudo Winnicott aí já há bons anos. Fiz a minha formação, estou finalizando a minha formação em Winnicott oficialmente, e trabalho aí com a clínica contemporânea, né? Então, estou muito interessada em pensar a clínica contemporânea. Então, é um prazer estar aqui hoje, né? Para falar desse tema tão importante que tem desdobramentos para além do setting, né? Para além das 4 paredes do consultório. Acho importante a gente passar por isso também, né? Como que a teoria winnicottiana pode contribuir para a gente pensar num cuidado ampliado, né? Para além do setting, que inclui a comunidade, o Estado e tudo mais, né? Que nos envolve. É muito bom. A gente fica muito empolgada aqui. E acho que desde o início, assim, né? Pensar sobre esse tema, a gente tem uma troca muito bacana, e você sugeriu alguns temas, e aí quando a gente pensou, né, sobre a confiabilidade, mesmo entre nós que somos da área, que estudamos o Winnicott, a gente se perguntou, né, assim, mas o que da confiabilidade? Né? O que será que a Marina está falando sobre confiabilidade? E aí a gente até voltou para a teoria lá do Winnicott, para estudar mais um pouco, para lembrar, e aí, assim, a gente vê que esse é um conceito primordial na teoria dele. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade para situar isso assim concretamente ou na prática, né? O que é essa confiabilidade quando a gente fala disso na teoria winnicottiana? Então, acho que a gente poderia começar por aí. Eu acho, Roberta, que isso é muito característico, né, do pensamento de Winnicott, assim, como o Winnicott vai lançar zoom, né? Ele vai fazer um zoom, ele vai olhar ali coisas muito íntimas que estão acontecendo entre a mãe e o bebê e que para um observador apressado pode passar desapercebido. Então, acho que quando a gente está falando de confiança, de confiabilidade, a gente está falando de uma qualidade no cuidado, né, que acompanha as relações que são importantes, né, na constituição de um indivíduo, de um bebê, né, e que quando a gente olha para elas, elas estão ali nessa intimidade mesmo, né? Então, acho que o Winnicott ele vai dar a teoria winnicottiana vai dar um zoom nessa relação, né? Então, acho isso muito característico do pensamento dele, né? O Winnicott é um autor muito do fenômeno, né? Ele vai ali na prática, né? Na relação, no que está acontecendo no concreto, né? E vai, a partir daquilo, tecer contribuições. Então, acho muito interessante você trazer, né, esse caminho que vocês fizeram na hora que eu propus o tema, né, porque é isso, a gente está falando de algo tão fundamental e aparentemente tão óbvio, né, é tão óbvio que a confiança é algo importante no processo analítico, né, mas a gente fala tão pouco, a gente destrincha tão pouco. Então então vamos nos debruçar sobre isso que é básico num processo analítico, mas que a gente quase não fala, porque isso é tão óbvio, isso é tão claro que isso vai estar lá, né? E eu acho que a contribuição de Winnicott é isso, né? É olhar para isso que parece óbvio, e com isso escancarar a complexidade, né? E os riscos que a gente corre quando a gente assume um lugar de cuidado, né? Quando a gente assume um lugar de cuidador. Então, acho que quando a gente está falando de confiança, a gente está falando de um conceito que vai além da ideia de confiança no senso comum, né? É claro que a gente está falando de uma relação, de um ambiente, de uma pessoa que vai estar ali, que não vai falhar, que não vai faltar, né? Que vai ser suficiente ali, que não vai se aproveitar daquele momento de vulnerabilidade, de fragilidade, né? Alguém para quem eu posso expor a minha vulnerabilidade, né? Sabendo que ali vai ter lugar, ali vai ter espaço. Mas quando a gente está falando isso na teoria winnicottiana, a gente está falando de uma condição para o tratamento acontecer, né? Então, o Winnicott vai dizer que para algumas pessoas a capacidade de confiar não está dada, né? Ela vai ter que ser inaugurada ali, né? A gente encontra no consultório muitos pacientes desconfiados, né? Porque viveram experiências muito difíceis e a gente vai ter que, de alguma forma, inaugurar isso com eles, né? Então, acho que é um conceito aí central na clínica winnicottiana. Eu acho isso muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, confiança é uma palavra bastante abstrata, né? E aí o Winnicott vai trazendo isso tudo que você vai falando, e eu fiquei pensando que ele vai colocando tudo em termos bastante concretos,
também, Sim. assim, que vai para além da estrutura, da organização da sala em si, mas concreto da forma como a gente está ali, da relação que a gente vai estabelecendo com o outro. Vai, assim, continua sendo abstrato, porque é um conceito abstrato mesmo, mas, não sei, assim, vai ficando mais palpável pensar o que é ser confiável e o que dá para fazer. Aliás, não o que dá para fazer, na verdade, não. O que esses pacientes precisam que a gente faça, sabe? Sim. Para inaugurar essa capacidade de confiar que você está falando. E é interessante que, por mais que ele deixe isso mais concreto, ele destrincha, também não é um passo a passo, né, de receita. Não. É interessante isso. Fica, parece que no entre essas coisas, né? Sim. Dá ferramentas para gente, mas ainda é muito singular, né? E subjetivo e abstrato, como você estava dizendo. Sim. E eu gosto de pensar esse conceito, né? Eu acho que o Winnicott faz sempre esse movimento de pensar a relação mãe-bebê como paradigma, né? Ou melhor, né? A mãe e o cuidador primordial, né? O bebê e o cuidador primordial, né? O Winnicott sempre está usando esse modelo como paradigma para pensar, por exemplo, o cuidado que nós analistas vamos oferecer para os pacientes. E aí, quando a gente olha para uma mãe ou para um cuidador primordial com o bebê, a gente entende, né, assim, que uma série de coisas estão acontecendo ali e que tem um caráter meio, eu vou fazendo porque eu tô entendendo que meu bebê quer isso, né? Eu tô sentindo que meu bebê quer isso, essa coisa muito intuitiva do cuidado, né? Que uma mãe vai dizer que é intuitivo, que é natural e que às vezes não é natural, né? Que a gente vai vendo que em algumas relações vai sendo difícil estabelecer uma comunicação. E eu acho que é sobre isso que o Winnicott vai lançar foco, né? A gente vê esse cuidado que parece muito banal, que é isso, né? Como que uma mãe vai aos poucos se tornando mesmo confiável, previsível para aquele bebê, sem pensar sobre isso, sem que isso passe pelo intelecto. Por isso que eu acho que a gente fica num lugar meio abstrato, porque não é algo calculado, né, Roberta, como um passo a passo. Tipo, então eu preciso estar aqui, né? Assim ou assado, nesse tempo, nesse momento, por mais que a gente veja hoje o quanto que a educação dos bebês, o cuidado dos bebês é atravessado por uma série de ditados, de regras, né? Então, hoje você tem como botar o bebê para dormir, como alimentar o bebê, tem consultoria para tudo hoje. A gente vai vendo que isso, no fundo, atrapalha a comunicação mãe-bebê, muitas vezes, porque impede que essa comunicação aconteça no par. E eu acho que é disso que o Winnicott está falando quando ele está falando de confiança, né? É de uma qualidade de presença que não passa pelo intelecto, ela passa pela sensibilidade ali da mãe e do analista. E eu acho que esse é o desafio do conceito. Como que nós vamos colocar em palavras algo que é muito da sensibilidade do clínico, da sensibilidade da mãe, né? Dessa coisa de uma certa humanidade que nos afeta e que a partir dela a gente vai reagindo. Então, acho que esse é o desafio do conceito, né? Que deixa ele, em alguns momentos, num lugar muito abstrato, em alguns momentos a gente consegue pensar com fiabilidade, né, em questões mais práticas, né, como a regularidade do setting, né, a necessidade de previsibilidade. A gente vai conseguindo entender que na prática a gente consegue nomear isso na clínica, né? Mas eu acho que no âmago do conceito, se a gente pudesse dizer, no centro do conceito, está a capacidade do analista se identificar com o paciente, né? Que é a capacidade da mãe também se identificar com o bebê, né? No fundo, a mãe tem uma vantagem em relação aos analistas, porque uma mãe ou um cuidador primordial viveu aquilo que o Winnicott fala da preocupação materna primária. Então, os momentos finais da gestação já preparam essa mãe para uma certa posição de identificação com esse bebê. Tanto que a gente fala que a mãe fica meio doida, né, no final da gestação e nos primeiros meses do bebê, porque ela vive aquela relação com muita intensidade, né? Nós, analistas, não temos a facilidade de vivermos a preocupação materna primária com os nossos pacientes, mas nós somos treinados, né? E aí eu acho que é toda a nossa construção nas nossas análises, nos nossos estudos, na gente alcançar internamente uma capacidade de se identificar com o paciente. E a partir disso que a gente pode se tornar confiável, né? E oferecer o que ele precisa. E aí, eu fiquei aqui pensando, se a gente vai aprofundando muito nessa identificação, às vezes a gente pode até ficar meio doida com o paciente ali. Sim. Também, nesse sentido que você está falando. E não é raro, né, isso acontecer, a gente sentir que
Às vezes a gente está tão, assim, às vezes assustado com o grau de dependência daquele paciente que a gente vai precisar, por exemplo, de companhia, né? E aí a gente vai dizer, vamos criar uma rede para esse caso. Eu preciso de um psiquiatra que acompanhe, eu preciso de uma nutricionista, eu preciso que a família venha, né? Porque a gente vai vendo que sustentar sozinha aquele caso fica muito, né? Assim, fica muito difícil, é insuficiente. Então, eu acho que isso acontece na nossa prática mesmo, né? No caso de crianças, né? Muitas vezes a escola, os profissionais outros que atendem aquela criança, vai formando uma rede mesmo de apoio. Total. E que eu acho que reproduz, né, muito isso dessa relação inicial mesmo, né, de que uma mãe sozinha não cuida de um bebê, né, a gente vai precisando de um pai, ou dessa figura do terceiro, de uma comunidade, de um entorno que vá sustentando. Acho que isso, de certa maneira, acontece com a gente, e por isso é tão difícil aqueles casos onde a gente não consegue apoio, né, onde a gente vai buscando, né, na família, a família, ao invés de ser uma aliada, às vezes prejudica o processo, às vezes atrapalha o processo, quando a gente vai procurar, às vezes, um atendimento, né, seja o psiquiatra, outro profissional, e às vezes pela precariedade do paciente a gente não consegue, e a gente vai sentindo na pele como é difícil sustentar um paciente com esse grau de dependência, né, então acho que isso é muito palpável aí na nossa clínica. Isso me faz pensar numa outra palavra também, que é essa do desamparo. Parece que a gente vai ficando desamparado, e talvez seja um desamparo que a gente sinta na gente, mas também no paciente. E isso vai ficando dolorido. Vai. E eu fico pensando, Carol, que é muita experiência da mãe com o bebê, né? Assim, aquela coisa da mãe pegar o bebê, né? E falar, gente, né? Assim, como é difícil ser a responsável, né? Aquela que vai cuidar de tudo que envolve esse ser, né? Assim, que eu acho que quando a gente está diante de alguns pacientes muito regredidos, muito frágeis, aí, ou em momentos muito frágeis, mais sensíveis do tratamento, a gente vai sentir esse desamparo mesmo, né? E eu acho que, de uma certa medida, isso nos assusta, e aí a gente vai precisar, né, buscar o nosso apoio também, a nossa rede de sustentação para isso, mas eu acho muito rico que a gente possa usar também essa experiência da conta transferência, né, esse sentimento que a gente é tomado, como elemento para a gente pensar o caso, né, como que isso vai revelar para a gente a natureza das necessidades daquele paciente, né, então talvez o tamanho do nosso desamparo seja também proporcional ao tamanho do desamparo sentido por aquele paciente, por isso que nesses casos a gente vai precisar ser mais cuidadoso ainda, né? É claro que quando a gente está falando de confiabilidade, a gente não está falando eu vou ter que voltar aqui, né, naquele episódio da falha, porque eu acho que tem tudo a ver a confiança com a falha. É quase um parte 2, né? É a parte 2, é como se fosse a outra face, né, da confiabilidade e da falha. A confiabilidade não tem a ver com não falhar, né? Tem a ver com a inteireza do cuidado, inclusive quando falha, né? Assim, de poder reparar a falha a tempo, de poder fazer todo aquele movimento que a gente discutiu muito naquele episódio, né? De reconhecer a falha com o paciente quando isso é possível, né? Então, acho que tem todo aí um cuidado, né, que esse responsável, né, que é o analista, pelo cuidado, vai tendo que assumir em casos onde isso fica como uma questão mais delicada, né? E é difícil passar por isso, né, pela falha também. Pensando assim, quando a gente está muito identificado com algum paciente, estava aqui ouvindo você e pensando, né, assim, em situações em que você está tão identificada, é um caso que te toma tanto, que às vezes você vai falar numa supervisão, num grupo de estudos, mesmo na análise, e aí uma pessoa de fora fala alguma coisa diferente, né, que você ainda não pensou, e aquilo te gera, assim, né, um sentimento de, meu Deus, será que eu estou fazendo tudo errado? Porque você está ali tão envolvida, né, você está ali tão junto, que é extremamente importante, inclusive, esse olhar de fora, mas que no primeiro momento a gente fica assim, nossa, até um pouco reativo, às vezes, né? De dizer, poxa, será que eu estava fazendo errado? Será que tinha um outro jeito? Mas aí eu penso que é tão importante, porque se tivesse... Normalmente o que a gente pensa nesses primeiros momentos é, por que eu não sabia disso antes, né? Por que já não me deram essa informação antes? Mas o processo ali junto com o paciente, ou né, fico pensando junto com uma criança, com um bebê, ele é de muito desenvolvimento, né? Ainda que seja falhando, tentando se encontrar,
nessa tentativa e erro, nesse encontro e desencontro. Sim, eu gosto muito de um texto do Winnicott, que está, acho que no Bebê e Suas Mães, que ele fala saber e aprender, ele fala dessa diferença na hora que a gente vai, por exemplo, ajudar uma mãe a cuidar de um bebê. Ele vai dizer, a gente não ensina uma mãe a cuidar de um bebê. Se a gente está ensinando, a gente está fazendo errado, porque a gente está estimulando que essa mulher compreenda, né, pense sobre o que ela tem que fazer, ao invés de sentir a relação com o bebê. É claro que eu não estou dizendo aqui que isso não passa pela cabeça, pelas nossas ideias, pela nossa percepção. Mas eu acho que o Winnicott está aí falando algo muito importante, assim, da gente confiar numa comunicação que vai acontecendo entre a mãe e esse bebê, e nas descobertas que vão acontecendo nessa relação. E eu acho que isso é o que acontece com a gente, com os nossos pacientes. Nós temos as nossas teorias, a gente não está criando nada do zero, né? A gente está fazendo ciência, né? A gente está aplicando a nossa ciência na hora que a gente está atendendo, mas é uma ciência que não passa só pelo uso dos conceitos em si, senão é uma prática fria. A gente está falando de uma ciência que vai fazer uso desses conceitos a partir da experiência, do encontro vivido ali, né? Então, acho isso muito interessante, né, Roberta, para a gente pensar nessa ampliação que os nossos encontros, que as nossas sessões vão tendo com os nossos pacientes. E, às vezes, é isso, é numa falha, é no mal-estar do analista, é num sentimento de desamparo que vai sendo comunicado para nós uma série de coisas que ainda não estavam no nosso radar teórico aqui, né, da nossa cabecinha. E aí, depois da sessão, a gente vai linkar, a gente vai entendendo, né, qual é o movimento que está acontecendo para a gente poder, então, oferecer o que o paciente precisa. Então, eu acho que esse texto é um texto que acho que traz aí um modelo também de como esse encontro analítico vai acontecendo, né, de como ele vai sendo construído. Ele não está dado, né, ele vai acontecendo à medida que essa comunicação entre o analista e o paciente vai se estabelecendo e vai se ampliando, né, à medida que o tratamento avança também. Isso que você está falando, Marina, está me lembrando muito a conversa que a gente teve no último episódio que a gente gravou, que foi com um músico, e que ele estava falando sobre essa coisa da teoria musical e do improviso. Isso. Né, que sim, né, a conclusão que eu fui chegando lá, conversando com ele, é que, tipo, a gente precisa muito saber da teoria a ponto de poder esquecer dela. Acho que o Winnicott fala alguma coisa do tipo também. E que é melhor esquecer da teoria nesse sentido do que não ter ela dentro da gente, por motivos óbvios, né? Você está dizendo, é uma aplicação científica, mas que ainda assim essa coisa do improvisar, do sentir a relação, do construir algo novo junto ali é muito arriscado, e você falou de risco também. E aí eu queria te ouvir um pouquinho falando sobre isso, que riscos são esses que a gente corre? Sim, eu acho que quando a gente, o Winnicott fala disso, né, quando a gente diz, né, não necessariamente que a gente fale isso para o paciente, mas quando a gente reconhece que o paciente está adoecido, nós assumimos aí a posição, então, de quem cuida. O Winnicott vai dizer, isso não quer dizer que a gente está em melhores condições do que os nossos pacientes, né? Às vezes, na nossa vida pessoal, a gente também está vivendo coisas importantes, difíceis, né? Mas ele vai dizer, na hora que a gente está numa relação e a gente reconhece que é o outro que está adoecido naquele momento, né, naquela posição, nós assumimos, então, a responsabilidade pelo cuidado, né? E isso né, a gente assume, então, né, a posição de quem vai cuidar aí desse outro. E isso é de uma responsabilidade enorme. E aí é isso, né, a gente vai colocar a falha como algo que pode acontecer, que está dentro né, das possibilidades desse encontro, o que nós vamos fazer com a falha, a gente já falou bastante disso no outro episódio, mas eu acho que a grande questão é a gente tomar consciência e clareza do que esse paciente vai precisando. Eu acho que é isso que o Winnicott faz quando ele olha para a relação mãe e bebê, dá o zoom e fala, olha o tanto de coisa que está acontecendo aqui, né? Então, quando a gente está falando disso, eu entendo que a gente vai tendo que ter consciência, Carol, de algumas coisas que vão sendo muito importantes em determinados momentos com alguns pacientes. Então, por exemplo, quando a gente está diante de pacientes que estão vivendo momentos de regressão, né? Então, momentos de mais fragilidade, de mais vulnerabilidade, a gente entende como clínicos que são momentos onde a gente tem que estar mais atento.
onde a gente vai precisar ser mais delicado nos nossos posicionamentos. E práticos, por exemplo. A gente vai evitar atrasos com mais cuidado, a gente vai evitar sair de férias, a gente vai evitar recessos muito longos, a gente vai evitar de forma prática ações que em outros momentos do tratamento talvez não fossem prejudiciais, né? Às vezes tirar umas férias de 15 dias, um mês, né? Não é prejudicial para um paciente que consegue manter o analista vivo dentro dele. Eu consigo tirar, né, um mês e o meu paciente consegue sustentar aquela distância. Quando a gente está falando de pacientes muito dependentes ou em momentos de dependência, a gente vai pensar não só nesse cuidado sutil que nós estamos falando aqui, né? Então, de uma presença cuidadosa, atenta na sessão, com poucas intervenções, né, que antecipem coisas, a gente vai ficar numa posição de espera para esse paciente, a gente não acelera o processo do paciente, mas a gente vai pensar em coisas práticas também, né? Eu me lembro de uma vez, um paciente, eu mudei uma coisa na sala de lugar, assim, eu me lembro exatamente se eu mudei um quadro, alguma coisa, e eu me lembro de um paciente que eu tinha, que estava entrando no momento de regressão, e ele falou, a sua sala está completamente diferente. E era assim, ela não estava completamente diferente do meu ponto de vista, né? Mas do ponto de vista dele, olha que coisa mais delicada. A mudança de uma coisinha ali que parecia para mim algo muito, né? Eu estava melhorando o aspecto da sala, para ele transformava aquele ambiente num ambiente desconhecido. Não era mais um ambiente que eu conhecia, né? Então, acho que a psicanálise unicotiana, ela fala sobre essa delicadeza, né? Assim como um bebê, a gente não leva para um ambiente estranho e acha que o bebê vai agir da mesma forma, a gente vê que o bebê é extremamente sensível. Por exemplo, se uma pessoa diferente pega o bebê no colo, o bebê reage de forma diferente, porque cada colo tem um tônus, tem um jeito de ser, cada pessoa tem um cheiro, tem um calor naquele corpo, o bebê sinaliza. Colos onde ele fica mais à vontade, colos onde ele não fica à vontade, né? E é muito interessante a gente perceber isso com os nossos pacientes, que às vezes mudanças sutis para nós, do nosso ponto de vista, vão ter um impacto muito grande para pacientes que estão muito regredidos, que estão em fases muito sensíveis, né? Então, acho que quando a gente assume, Carol, voltando aí à sua pergunta, né? Esse lugar e os riscos que esse lugar traz, né? É da gente ficar atento, né, a toda essa delicadeza que envolve o encontro analítico, tanto no sentido mais sutil aí da presença do analista, como também essas questões práticas que envolvem o nosso fazer, né, assim, de como que, por isso que eu sinto que a gente vai precisando muito cuidar da nossa clínica, para a gente entender também dentro de nós os nossos limites para acolher esse tipo de paciente, né, e muitas vezes a gente não vai saber isso de primeira. Não é na primeira sessão que a gente vai saber isso, né? Que o paciente vai precisar regredir a dependência. Não, às vezes a gente precisa de um tempo. Por isso que eu sempre oriento os meus supervisionandos a se permitirem algum tempo de sessão antes de assumirem o caso realmente. E de, às vezes, dizerem isso para o paciente. Olha, vamos juntos nos conhecer para a gente ver como vai ser o nosso trabalho, né? Aquelas entrevistas preliminares, iniciais, né? Para a gente ir entendendo mais ou menos o diagnóstico do caso, para onde aquele caso vai apontando, para a gente entender, a partir disso, se cabe no momento de vida que eu estou, na minha clínica, na minha configuração, adotar esse paciente, né? Porque se eu adoto esse paciente sem ter condições de sustentar, aí sim eu vou estar fazendo um trabalho prejudicial para ele, né? Porque aí eu vou estar falhando de um jeito que não é a falha boa que a gente estava dizendo no outro episódio, aquela falha que dá a chance de reparar, a chance de inaugurar coisas. A gente vai estar falhando no sentido da desesperança, né? De ser, de repente, mais um ambiente que não sustentou, mais um ambiente que não deu conta do recado, né? Então, acho muito importante esse movimento de diagnóstico, para a gente também poder cuidar disso. É uma falha, inclusive, com a gente mesmo. Sim. Né, assim, de não ser cuidadoso com a gente, então, tanto no sentido de, então, ser mais um que vai devolver a criança, que foi adotada, que é algo que não sei se dói em todo mundo igual isso me dói, acho que sim, é uma coisa, experiência muito dolorosa, essa coisa da devolução. Mas também uma falha do quanto a gente dá conta de fazer aquilo que a gente está se propondo a fazer, e, enfim, ser pouco cuidadoso com nós mesmos. Sim. E eu acho... Oh, desculpa, Roberta. Eu ia dizer que eu acho que a análise ajuda muito a gente nisso, né? Da gente perceber a sutileza né, dessas questões. Por exemplo, das férias do analista, da mudança do ambiente, de como aquilo nos provoca,
porque eu acho que isso ajuda a gente na nossa clínica também, né? Eu também tive experiências, assim, de mudar a sala, uma configuração assim, que o divã era para um lado, depois eu mudei, coloquei para o outro lado, e eu lembro de pacientes que falaram, nossa, mas antes era outra parede que ficava do meu lado, agora é essa, assim, né, ficava do meu lado direito a parede, agora fica do lado esquerdo, e como assim, algo que impactou. E eu também tive pessoas que disseram, nossa, que bom que você teve o cuidado de trocar o quadro de lugar, porque como eu virei o divã, o quadro que eles ficavam olhando, eu tirei da parede que ficava e passei para outra parede, para que isso não mudasse, para que, por mais que eu virei o divã, eles continuassem olhando para o mesmo quadro. Uhum. São algumas coisas que parecem tão pequenas, mas que são tão grandes, né? Pois é, mas olha a sua sensibilidade, né? Assim, você precisou estar identificada com os seus pacientes, é como se você tivesse precisado se colocar no divã e sentir como era estar no divã para entender o que eles viviam, né? É algo que a gente poderia dizer, a Roberta é sensível, né? E é sobre isso que o Winnicott está dizendo, né? Isso não é só a sensibilidade da Roberta. O analista, ele precisa assumir esse lugar de sensibilidade, né? Assim, isso não é algo intuitivo do nosso jeito de ser só, né? É claro que vão ter, né, características que são pessoais da nossa personalidade, né? Mas eu acho que o Winnicott coloca luz nisso, né? Que é isso que a Roberta faz, é manter o ambiente previsível, né? Isso é importante. Você me fez lembrar quando eu mudei de consultório, porque quando eu comecei a minha clínica, eu atendia numa sala que era alugada, e depois eu mudei para minha sala. E aí ia ser uma mudança muito grande, assim. E quando eu fiz essa mudança, eu tomei muito cuidado de pensar assim, eu preciso arrumar uma sala no mesmo bairro, na mesma região, porque eu ficava muito preocupada dos meus pacientes terem que criar um itinerário novo. Então eu ficava assim, eu acho que seria legal se eles pudessem pegar o mesmo ônibus, parar no mesmo lugar, porque eu acho que já vai ser tanta mudança. E aí eu consegui uma sala pertinho da sala que eu tinha antes, mas ia ser uma outra sala, uma reforma, uma mudança. E como que foi importante avisar com antecedência para os pacientes, né? Olha, daqui a um tempo a gente vai ter uma sala nova, eu estou me mudando para a rua tal, é aqui pertinho, né? Não vai mudar muito para você chegar, mas vai ser uma sala assim, ou assado. E é muito interessante a gente perceber a reação diferente dos pacientes. Aqueles pacientes que já são mais, digamos, né, neuróticos, é tipo assim, que legal a sua sala, que bonito, nossa, que legal, tem luz aqui, que sofá bacana, nossa, tá chique. É isso, né? É uma relação com esse ambiente. Com os outros, né, que estavam mais, né, sensibilizados, sensíveis, regredidos, a experiência é outra. Nossa, mas que bom, olha para você ver o comentário de uma paciente minha, que bom que você manteve a mesma mantinha que cobria o seu sofá, né? Porque era isso, a mantinha do sofá, né, eu entendo, Mantinha. né? Entendo assim, é a mantinha, Mantinha. é a mantinha do bebê, né? Assim, era o que permitia a ela estar em contato físico com algo meu. Era a minha mantinha. Tinha o cheiro né, eu levava para lavar em casa, com o sabão em pó da minha casa, sabe assim? Era um pedacinho da Marina, né? Então, assim, eu não precisava pegar essa paciente no colo, encostar nela. Mas a minha mantinha era um pedaço meu que ela pegava. E não foi sem querer querendo que eu deixei a mantinha ali. Isso foi, por isso que eu estou dizendo, é algo da sensibilidade do analista, mas que passa pela nossa cabeça, pelos conceitos e pela teoria que a gente tinha. Eu pensei, essa manta, ela é importante, ela é um objeto importante no meu consultório. Eu não posso simplesmente trocar, porque agora a cor da parede é outra, e vai combinar outra cor de manta, né? Igual, às vezes, os pais fazem com o objeto transicional do bebê, se o ursinho tá muito sujo, deixa eu lá, vai comprar outro. Não, a gente entende que aquele ursinho sujo, rasgado, sujo, esmundo ali, é um ursinho importante, não adianta eu comprar outro, né? Então, acho que é dessa sensibilidade, né, que a gente está dizendo aqui, que pode parecer muito natural e que talvez a gente nem fale sobre isso, porque é tudo tão natural, é o modo do analista cuidar, e que o Winnicott vai dizer, pera lá, né, isso não é algo tão instintivo assim, a gente está falando de algo que expressa uma qualidade de cuidado. Isso tem nome, né? Vamos dar um nome para isso na teoria, porque isso, dar um nome para isso é dar um lugar de importância dentro da teoria e dentro da clínica winnicottiana. Então, às vezes, são coisas sutis, né, que a gente está fazendo e que a gente nem nomeia e que são importantes, né, e que configuram esse ambiente confiável.
Eu lembrei que você falando da mantinha, lembrei de uma historinha da Turma da Mônica, que eu li recentemente, em que a Mônica estava procurando o Sansão dela, e muito brava, cadê meu coelhinho, cadê meu coelhinho? E aí ela achou e o pai tinha lavado. E eu não lembro exatamente o que aconteceu ali, mas que o coelho ficou vermelho, ele não era mais azul. E aí ela entra em pânico e chora. E aí, não, é esse aí mesmo, vai brincar com ele. E aí ela vai usar o Sansão para bater no Cebolinha. E não funciona. E o Cebolinha fica bravo com ela. Mas isso é uma falta de respeito. Você não tá batendo em mim direito. E ela fica muito chateada, que ela tenta lá com o coelhinho vermelho. E ele não funciona. E ele não encosta, não machuca. Sei lá o que acontece lá. E aí volta ela pro pai chorando. Mas esse não é o meu coelho. Você estragou a minha vida. E agora eu não lembro o que eles fazem no final das contas, que o Sansão volta a ser azul, tudo fica bem. Mas eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, de hora que você troca só por trocar, ou meio que tá nem aí, né? Que você tá tocando numa coisa muito profunda. E que às vezes a gente tem sensibilidade interna o suficiente para pegar um feeling ali, para pegar que o negócio é profundo. E eu acho que tem muita gente por aí que nem estuda psicanálise, que tem um feeling maravilhoso para esse tipo de coisa. Mas a gente está falando de um saber específico sobre isso, né? Assim, de estudar o que é esse feeling, de estudar que lugar profundo é esse e como ele é necessário para que a pessoa possa confiar mesmo, assim, porque isso na cabeça. Mas isso que você fala é tão interessante, né? Para a gente até pensar a ideia de confiabilidade para além do setting, né? Porque a gente está falando que a capacidade de se identificar com o outro, né? De alcançar, o único que a gente vai falar de identificações cruzadas, que é essa experiência de que eu posso me colocar no seu lugar, né, sentir, imaginar, né, o que você pode estar sentindo, mas sem me perder de mim. Porque também não é aquela coisa de uma empatia que me faz eu me perder. Porque às vezes a gente ouve isso no consultório. Nossa, eu fico tão triste quando eu vejo uma pessoa na rua que eu fico mal, eu fico deprimida, eu fico, né? A gente não está falando de uma identificação que faz com que a gente se perca. Porque se o analista se perde, ele perde do lugar de quem pode cuidar. A gente está falando desse movimento de ir e vir. Eu posso ir, eu me identifico, mas eu me mantenho no meu lugar de conseguir, então, a partir dessa sensibilidade, entender o que o outro precisa. E se a gente vai olhando em volta da gente, a gente vê pessoas que têm a capacidade de fazer isso maravilhosa, e que estão fazendo isso daí, e que estão contribuindo, né? O que eu acho que nós temos de diferencial é que nós somos treinados para isso, né? A gente tem um treinamento, se a gente poderia dizer assim, os nossos estudos, a nossa análise, a nossa supervisão, é para fortalecer a gente internamente, para a gente conseguir fazer esse movimento, né? Por isso que às vezes a gente não para de estudar, né? Porque a gente vai tentando cada vez mais ampliar a nossa capacidade de se identificar, né? Então, quando a gente às vezes estuda temas que às vezes não estão no nosso radar, é na tentativa da gente, opa, isso aqui é um ponto cego, deixa eu tentar entender. Então, eu fico pensando, por exemplo, um tema que para mim é super importante, que é a temática do racismo, da branquitude. São temas que o Winnicott não falava, mas que eu vou entendendo que eu preciso entrar, que eu preciso conhecer, que eu preciso mergulhar, para que eu consiga, a partir disso, entender um pouco melhor o que o meu paciente está sentindo, e aí poder me identificar, e aí poder oferecer o que ele precisa, né? Mas se a gente for pensar, existem pessoas aí que são cuidadores importantes, e o Winnicott fala disso numa passagem que eu acho incrível. Ele fala assim, como que às vezes um bom amigo pode fazer um trabalho terapêutico muito importante. Ele fala, o amigo que está lá, às vezes o paciente está vivendo, sei lá, uma depressão muito séria. Ele até usa esse exemplo. E ele tem um amigo que vai lá fazer um chá com biscoito, vai sentar e comer junto. Aquele cuidado é um cuidado tão importante que, às vezes, nós, analistas, não vamos conseguir chegar nesse lugar, porque a gente tem uma série de limitações no nosso trabalho, né? E limitações que o Winnicott até faz a gente questionar até onde o analista pode ir, né? Se o analista pode sair do consultório, até onde o analista pode chegar, né? Acho que é uma discussão que o Winnicott traz, e que a gente vai vendo que em outras correntes da psicanálise, a gente às vezes vê isso mais claro, esse limite mais rígido, mais claro. O Winnicott não. O Winnicott se permitia fazer movimentos, chamar a família, chamar a escola, né? Fazer todo um movimento aí que às vezes pode parecer pouco convencional para alguns psicanalistas, né? Mas é interessante a gente pensar isso, que muitas pessoas vão ser também rede de apoio para a gente nesses momentos, e por isso que vai ser importante a gente também acionar esses aliados no cuidado, né? A gente ampliar um pouco o nosso braço, né? Assim, a gente ter alguém que também vai estar ali fora do set para oferecer uma qualidade de presença,
que às vezes a gente não consegue chegar. E às vezes são pessoas que têm uma qualidade, né, uma sensibilidade que permite mesmo essa identificação, né, esse cuidado. Acho que a diferença é que a gente é treinado para isso. A gente é treinado, por exemplo, para perceber que em alguns momentos vai ficar pesado demais. E aí, nesses momentos, a gente vai ter que sobreviver. O Winnicott vai falar isso, né? Às vezes é muito difícil. Às vezes a gente tem vontade de ir embora, né? Às vezes a gente tem... Aí a gente marca uma sessão de análise, a gente marca uma supervisão, às vezes a gente fica desesperançoso, a gente vai para a teoria, né? A gente vai entendendo que tem um lugar também da sobrevivência do analista que é importante, né? Às vezes de sustentar experiências com esse paciente que uma pessoa comum, sem o nosso preparo, talvez fosse se assustar, talvez fosse não conseguir sustentar, né? Então, acho que existe, né, essa possibilidade de sustentação também fora do setting. Tem uma coisa muito importante que você está falando, Marina, que eu acho que também a gente queria conversar, que eu acho que faz sentido, que se a gente é esse profissional preparado para isso, e a gente possibilita que esse paciente regrida a dependência, e talvez a gente possa até explicar para quem está ouvindo o que é esse regredir, porque às vezes pode criar alguma outra ideia de regressão em outro sentido. Então, isso é uma coisa, o que é, mas também, assim, se a gente chama esse paciente para regredir, como que ele vai depois sobreviver sem a gente? Ou, né, até essa ideia que as pessoas às vezes falam, mas psicanálise, né, e tantas vezes você vai ficar dependente. Se a gente possa conversar um pouquinho disso, que eu acho que é importante também. Sim, acho importantíssimo, né? Eu estou falando de regressão aqui o tempo inteiro e eu não expliquei que a gente está falando de regressão dentro da teoria winnicottiana, né? O Winnicott vai propor a ideia de que a gente vai precisar, com alguns pacientes, retornar, por isso que ele fala de regressão, é como se a gente pudesse regredir para um momento anterior à falha do amadurecimento, né? Então, a gente entende o adoecimento no Winnicott como falha no amadurecimento. Então, algo falhou nos cuidados desse ambiente, e isso ocasionou esse adoecimento. Para o Winnicott, para a gente curar esse adoecimento, para a gente cuidar, a gente precisa voltar um pouquinho antes da falha. Então, a gente vai precisar permitir que o paciente regrida, fique pequenininho de novo em alguns aspectos, né? Que ele possa ir aos poucos se desfazendo da defesa que ele se utilizou para conseguir continuar a vida, né? Então, é como se ele precisasse voltar num momento de maior fragilidade, para que a partir daí a gente possa inaugurar algo que ele não teve. O que sustenta a gente, Roberta, na crença de que o paciente vai dar conta é a nossa teoria. O Winnicott falava isso, né? Na hora que eu estou com os meus pacientes, a única coisa que eu tenho é a minha teoria do amadurecimento, que está nos meus ossos, né? O Winnicott usa até essa descrição, né? Assim, ela está tão arraigada em mim que ela já faz parte de mim. Então, a gente vai sustentar o nosso trabalho na crença de que, se eu ofereço as condições favoráveis, o meu paciente vai se integrar, o meu paciente vai ter condição de, a partir daquilo, alcançar uma qualidade de presença que não foi possível na história dele, né? Então, por isso que a gente não se assusta com o fato de que os nossos pacientes podem eventualmente piorar para depois melhorar. E aí eu queria fazer um parênteses, né? Porque não é aquela piora que a gente está vendo que eu acho que existem pioras e pioras no tratamento, né? Porque eu acho que essa fala precisa ser explicada para não parecer, às vezes, para não justificar, às vezes, nos deixar um pouco negligentes, né? Porque eu acho que tem hora que o nosso paciente está dizendo para a gente que está demais, né? E isso é claro, às vezes, quando a gente recebe alguns pacientes que vêm, às vezes, de outros tratamentos, outras linhas de cuidado, que falam, nossa, foi muito violento para mim, eu não estava pronto, aquilo me desorganizou. A gente recebe pacientes assim, traumatizados com a própria experiência, que era para ser tratamento e que vira atualização do trauma. Então, nós não estamos falando disso, né, de uma piora que não está ancorada nessa ideia de uma possibilidade de integração. Eu estou dizendo aqui da gente poder abrir mão aos poucos e delicadamente de certas defesas, para que aos poucos o paciente possa, a partir disso, inaugurar experiências com o analista, né? Então, por exemplo, a paciente da mantinha, que eu estava brincando aqui, ela precisou, de fato, ficar muito dependente, né? Quase virar um bebê mesmo, assim, né? Então, ela sentava no divã, que não era nem um divã, era um sofá, né? Que ela não usava como divã. Ela sentava e ela se enrolava toda na mantinha, e ela fazia aquele movimento, né, do bebê, assim, que a gente vê do autismo, né, assim, do balançar. Ela se balançava e ela ficava muito tempo se balançando sozinha, né? Era muito interessante como que ela regrediu mesmo, assim, as sessões quase não tinham fala.
E aí eu precisava sustentar aquilo com ela, né? Aos poucos, fazer manejos aí com ela, até que ela pudesse se organizar um pouco mais. E aí eram necessárias muitas sessões semanais, às vezes mais de uma vez na semana, né? Então, a gente está falando de, naquele momento, às vezes a gente pode olhar e falar, puxa, meu paciente está piorando, né? Mas a gente vai costurando na teoria, e a partir da teoria que sustenta a importância de voltar em estados mais primitivos para inaugurar experiências com os pacientes, né? E aí eu entendo, né, Roberta, que nesse momento, talvez sejam os momentos que a falha do analista pode ser demais, né? Nesses momentos a gente vai estar muito mais atento, a gente vai estar muito mais presente, a gente vai estar muito mais identificado como é uma mãe com um bebê recém-nascido, por exemplo, né? Com o recém-nascido, a mãe ouviu um respirinho diferente, ela já vai ver no berço, né? O bebê fez um movimento, a mamãe já vai lá ver o que está acontecendo. Quando o bebê é maiorzinho, a gente já vê que aquilo ali é normal, a gente já confia no próprio bebê lidar com as coisas, né? Que a criança já vai conseguindo ela mesma lidar com o mal-estar, com os desafios, ela já está mais fortinha, né? Então, acho que nesses momentos, falhar é mais grave, né? E aí, quando você fala, o paciente vai ficar dependente do analista para sempre, né? Eu acho que o analista unicotiano, ele é um analista que não tem medo da dependência. Nós não temos medo dos nossos pacientes dependerem de nós e a gente não tem pressa que eles deixem de depender, porque eu acho que a gente vive num mundo hoje também tão da autonomia, né, do empreendedor de si mesmo, né, essa coisa que o Byung-Chul Han fala tanto, né, de que a gente tem que ser autônomo, a gente tem que dar conta da gente mesmo, a gente tem que ser independente. Eu acho que a teoria unicotiana, ela vai numa ideia que vai na contramão desse discurso, né? A gente vai entendendo que nós somos dependentes, em maior ou menor grau, né? A gente nunca vai ser independente do ambiente. A questão é que a gente vai entendendo com a teoria unicotiana que se a gente der condições, o nosso paciente pode alcançar uma independência relativa, né? Ele vai poder ser capaz de lidar com a vida e com as coisas de forma autônoma. Inclusive, o Winnicott é um autor que não defende a ideia de uma análise interminável para sempre, né? O Winnicott vai dizer, a análise, ela serve para que o paciente possa voltar para a vida. A vida é a verdadeira, é o verdadeiro sentido das coisas, não é a análise. A gente espera que os pacientes possam não precisar da gente, que os pacientes possam esquecer da gente, né? Então, assim como a mãe a saudável, né? Ela não quer que o filho precise dela para sempre. A gente quer que o filho vá para o mundo e viva a vida dele, né? E voe e desenvolva a própria potencialidade, né? Então, eu acho que essa é a posição do terapeuta unicotiano. A gente não se assusta com a dependência, a gente não tem pressa de que ela passe, mas também não é o nosso objetivo que o paciente fique dependente. A gente entende que se a gente oferece as condições, o paciente vai se integrar e vai poder ir para a vida, né? Então, acho que só nesses momentos mais sensíveis que a gente vai, sim, precisar segurar a onda aí, né? E entender que nesse momento de dependência mais profunda, a gente é que vai segurar o rojão, né? Na expectativa de que isso ofereça uma experiência que o permita não precisar tanto da gente mais, né? Não sei se isso faz sentido. Faz demais, faz muito sentido. Me fez pensar o tanto que também, se a gente fosse colocar em termos de músculos, né, o músculo do analista que a gente também precisa deixar forte é essa condição de se manter preocupado. Porque às vezes a gente fica tão preocupado que é difícil ficar nesse estado, né? Então, assim, às vezes a gente está atendendo, o paciente fica preocupado, mas, sei lá, depois logo a gente já... Até nesse aspecto, sente que a gente está falando com um aspecto mais neurótico, enquanto que é um aspecto mais psicótico, mais desorganizado, mas que é difícil a gente se manter atento para perceber a seriedade, a gravidade. Às vezes a gente também dá uma cindida. Porque é difícil ficar nesse estado. Sim, total. E eu acho que é isso, né? Quando a gente está falando aqui da confiança, são dessas coisas sutis que vão acontecendo na mente e no corpo do analista, né? Então, assim, a gente já fica mais atento, né? A gente já fica mais tenso, é isso que você está dizendo, né? O músculo fica mais durinho diante de alguns casos e menos de outros, né? Sustentar essa tensão, ela é desgastante, por isso que eu acho que a gente precisa desse cuidado na clínica, de entender quantos pacientes mais regredidos a gente vai conseguir sustentar. E como que isso tem a ver com o momento de vida que a gente está vivendo? Eu fico pensando, né? Quando eu engravidei, quando eu, né, já fui imaginando, né? Vai ter licença maternidade, vai ter neném vindo, vai ter uma vida que eu não sei como vai ser, né? Como é que isso tudo vai colocando o clínico numa posição de
preciso cuidar disso aqui, preciso cuidar da minha clínica, preciso já, a partir disso, a partir da percepção de que eu talvez não tenha a mesma disponibilidade, compreender o que eu vou fazer com os meus pacientes, né, como que eu já vou manejando isso para que isso não se configure como falha. Em alguns momentos a gente vai conseguir prever isso, né? Então, uma gestação me dá a condição de eu prever e de eu ir trabalhando. Outras coisas da vida, não. Às vezes a gente é tomado por episódios da vida que a gente não tem condição de se organizar, né? Mas a gente vai, acho que precisando manejar com muito cuidado a nossa clínica para que a gente possa oferecer a qualidade de cuidado que esses pacientes estão pedindo, que não é algo fácil de sustentar. É isso que você falou, é uma tensão, é algo que muitas vezes vai provocar no próprio analista cisões, questões, né, cobranças que a gente vai precisar cuidar, né? Né? E acho importante a gente pensar juntas aqui, quando a gente está falando de confiança, de confiabilidade, para deixar claro para quem está ouvindo, né? Porque eu acho que às vezes a psicanálise unicotiana fica num lugar assim, de crítica, né, assim, criticada por ser uma psicanálise que às vezes nem parece psicanálise, né, assim, parece que está fazendo outra coisa que não é psicanálise. O Winnicott abdica de tantos conceitos freudianos, de uma forma de pensar que o Freud traz. E quando a gente está falando de confiança, a gente está falando disso tudo aqui, né, se a gente pudesse nomear tudo isso que a gente está dizendo, né, a gente está falando de como que o analista vai cuidando de tornar as coisas mais previsíveis para o paciente, né? Então, isso que a Carol está dizendo da sala, do consultório, é isso, a gente vai tentando, a gente não dá susto no paciente, né? Do nada a gente se apresenta diferente, a gente vai tornando aquela coisa do mundo em pequenas doses, que o Winnicott vai dizendo, a gente vai trazendo o mundo em pequenas doses, né? Então, assim, eu vou me mudar, eu fui avisando, imagino que você também, eu vou tirar férias, por isso que a gente não avisa férias de última hora, não é porque a gente está dando satisfação para o paciente, é porque a gente está tornando previsível aquela relação. A gente protege os nossos pacientes da imprevisibilidade, dentro do que é possível. Tem coisas que a gente não vai conseguir evitar, mas tem coisas que a gente vai conseguindo, né? A gente evita, por exemplo, né, ser criativo demais no consultório com alguns pacientes. Então, a gente não fica trazendo as questões, né, ou propondo coisas o tempo inteiro. A gente vai esperando que o gesto do paciente apareça, né? Então, a gente vai esperando que o tempo dele venha. Acho que isso tudo é falar de confiabilidade do Winnicott, né? A gente não aponta questões para o paciente quando a gente sente que o paciente não está pronto, o que é diferente de algumas abordagens na psicanálise, de outras psicanálises, né? Que às vezes a gente vê que o analista é mais ativo, ou que o analista faz cortes, traz questões mais pontuais. O analista winnicottiano não faz isso, né? Ele espera, às vezes o problema está ali, a gente já viu, mas a gente vai com cuidado, a gente não expõe o paciente, a gente não enfia o dedo na ferida se a gente não entende que o paciente tem condições de fazer isso, né? E a gente fica muito feliz quando é o próprio paciente que traz isso. Quando o próprio paciente fala, olha, pensei numa coisa, a gente fala, nossa, era isso, né? Estrelinha, brilhamos, né? Porque era isso que a gente queria que ele chegasse, né? Então, a gente não se aproveita desse saber e desse olhar que nós temos, de que às vezes a gente já reconheceu algo, mas a gente espera, a gente não se coloca ali como sabichão, né? Eu lembro de um paciente que chegou para mim uma vez, me dizendo assim, eu nem queria procurar psicanálise, eu só estou procurando porque me indicaram você. Porque eu vim de uma terapia, né, de um lugar que ele me contou que na primeira sessão, o analista fez uma intervenção tão abrupta, mas tão profunda ao mesmo tempo, que ele me conta que ele falou assim, eu saí do consultório sem saber quem eu era. Eu perdi o ônibus, eu não sabia onde eu estava na cidade, eu não conseguia achar o caminho de volta para casa, né? Com o tempo, eu fui entendendo que a intervenção que o analista fez fazia todo sentido. O analista foi no ponto, mas ele foi cedo demais. Ele foi de uma forma tão abrupta que ele foi violento com aquele paciente, né? Então, quando a gente está falando de confiabilidade, a gente está falando de um analista que não vai ferir o paciente, né? Não de forma consciente, né? A gente às vezes pode dizer coisas e a gente vai pedir desculpa por isso, mas a gente vai ter essa paciência de que o paciente possa chegar nessa construção que faz sentido, mas no momento em que ele tenha condições para fazer, que aquilo não o desorganize completamente, mas que aquilo sirva de elemento para uma integração maior. Então, acho que isso tem a ver com a confiabilidade, do paciente poder vir, que a gente não vai machucar, a gente não vai vir falando coisas duras sem que esse paciente tenha tônus para sustentar isso, né? E eu acho que isso é tão
tão prático, né? Tão claro na nossa prática, como às vezes a coisa está na nossa cara, né? E a gente vê que o paciente ainda está tão defendido para ver aquilo, né? E que se a gente for direto, a gente vai machucar o paciente, a gente vai expor, a gente pode fazer o paciente ficar desconfiado da gente, né? Com essa sensação de, ai, daqui a pouco a Marina vem de novo com esse tema, né? Às vezes é um tema que eu não estou pronto ainda para falar. Então a gente vai aos poucos apresentando. Eu acho que o terapeuta unicotiano, ele tem essa paciência, né, com o processo, né, do paciente. É uma coisa muito, muito difícil de fazer. Sim. Às vezes pode ter uma crítica também, né, desse olhar do analista unicotiano. A gente acho que falou isso na outra vez, bonzinho, né? Ou assim, que não aponta, sei lá, não vai para briga, não vai para o conflito. E aí eu fiquei lembrando de uma conversa com uma amiga que tem uma filha de 3 anos, em que a gente estava falando sobre o quão difícil é ela esperar a filha fazer as coisas por ela mesma. Então, às vezes ela começa a fazer uma coisa, minha amiga falou, ai, quando eu vi eu já fiz. Não consegui esperar. E eu sei o tanto que é importante deixar que ela faça. Então, isso exige uma paciência, como você diz, né? Uma espera, uma tolerância muito grande, né? Que muitas vezes é criticada como se fosse por não querer entrar numa briga, num conflito. Sim. Né? Sim, e aí, né, para pontuar isso, eu acho que a gente não faz isso também de forma intuitiva, né, Roberta? A gente espera porque a gente tem um diagnóstico por trás. Eu acho que isso é algo que a gente talvez precise deixar claro também, né? Quando a gente está falando de confiabilidade, ela vai mudar de acordo. O que é confiável para um bebê? O que é ser confiável para o bebê? O que é ser confiável para uma criancinha, sei lá, de 4, 5 anos? É diferente, né? Ser confiável para um bebê, tipo isso, o bebê fez um barulhinho, eu vou lá. O bebê chorou no berço, eu tô ali, né? Para uma criança de 4, 5 anos, eu já posso deixar que a própria criança chore, eu não preciso ter pressa, eu posso ajudá-la a entender o que está acontecendo com ela. Ser confiável se altera ao longo do amadurecimento, né? O que é confiável para o bebê não é necessariamente o que vai ser confiável para uma criança. Se eu tratar uma criança de 4, 5 anos como um bebê, eu estou atrapalhando o amadurecimento dessa criança. Né? Então, se eu tenho um paciente que já tem um corpinho, uma integração, eu posso ser mais firme com ele, eu devo ser mais firme, eu devo pontuar, olha, isso aqui, né, você me falou na outra sessão diferente, quer dizer, eu posso confrontar em alguns momentos. Se eu não confrontar, aí sim, eu posso estar sendo relapsa com o paciente, eu posso estar sendo negligente. Agora, se eu faço isso com um paciente que está muito regredido, eu posso estar reproduzindo, reativando uma experiência que foi traumática. Então, o que o analista unicotiano vai estar sempre em mente é com o diagnóstico do caso, que não é um diagnóstico fixo, estrutural, esse diagnóstico ele vai mudando, né, porque o Winnicott pensa na teoria do amadurecimento, então numa linha do amadurecimento, então à medida que eu vou dando condições, o meu paciente vai se integrando, então ele vai caminhando, então o diagnóstico do Winnicott ele vai mudando à medida que o tratamento vai acontecendo, mas a gente tem sempre um norte, eu acho que é o que a Carol falou aí do poema, né, da utopia, a gente também tem um diagnóstico que vai servindo de norte, e é ele que orienta a nossa ação. Então, a gente não está tirando isso da cartola, né? A gente está reconhecendo que tem horas que o analista vai precisar ser firme e tem horas que o analista vai precisar se adaptar mais, ser mais flexível. E a gente faz isso sustentado num diagnóstico do caso, né? Então, num raciocínio clínico que a gente vai construindo a partir dos elementos que esse caso vai dando, né? Por isso que eu estou dizendo, né, que quando a gente olha a teoria winnicottiana, ela pode parecer muito simples o que a gente está falando, mas ela é extremamente complexa e ela tem um raciocínio construído por trás disso, né? Que talvez a gente não fale tanto e que a gente precise falar, né? Quando a gente está pensando, né, Carol, que a paciente virou e falou que o consultório está uma casa assombrada, não é tipo, ai, é só uma força de expressão. A gente vai conectar isso com a história dela, a gente vai conectar isso com as experiências dela, ou quando eu deixo lá a mantinha, que não tem nada a ver com a decoração do consultório, mas ela está lá, porque ela não é um elemento decorativo, ela é um elemento ela faz um lugar ali de uma continuidade da Marina, ela é parte do corpo da Marina, eu estou construindo uma teoria a partir dos fenômenos que eu estou vendo ali. Eu estou fazendo a teoria trabalhar a partir desses fenômenos, né? Então, tem toda uma construção por trás disso. Por isso que a ideia de confiabilidade não é só ser uma pessoa confiável e disponível, no senso comum, né? É de todo esse olhar que a gente vai ter para o caso a partir do diagnóstico e a partir da percepção e
da condição que a gente vai tendo de discriminar o que aquele paciente precisa naquele momento do amadurecimento. Aí eu posso ser confiável a partir do que ele precisa, né? E outros pacientes, né? Isso. Eu posso comunicar, a minha experiência de comunicar a gravidez foi muito interessante, porque a reação dos pacientes já é elemento diagnóstico, né? Tem aqueles que dizem que bom, que legal, vai ter um neném, maravilha, bararana. Outros dizem, nossa, você vai ser que sorte do seu bebê de ter você como mãe, né? E isso vai tocá-los numa experiência de como foi ter sido bebê, né? Outros vão dizer, outros eu nem precisei dizer, foi incrível, sonhei que você estava grávida, Marina, antes de eu dizer que eu estava grávida, né? O que isso vai dizer? De uma conexão, do estabelecimento de uma comunicação que o Winnicott vai dizer silenciosa, assim que acontece como mãe e bebê, acontece entre analista e paciente. E eu, de alguma forma, já estava comunicando para ela que eu estava grávida, né? Até porque eu tinha receio de como ela iria receber a notícia. Então é como se, né? E eu estou no atendimento online, né, gente? Então o corpo não podia dar notícias, eu precisava dar notícia de outras formas, né? Então é muito interessante como que isso vai tendo um impacto a partir do diagnóstico de cada paciente também. Tem muito a ver com a nossa adaptação a cada caso e a cada fase, né, desse desenvolvimento, do amadurecimento. Sim. Sim, isso não é do nada, né? Isso está sustentado aí nas nossas teorias, né? Uhum. Como a gente está falando de coisas tão complexas, acho que essa é a dimensão que vai me dando, assim, né? De que não tem nada de simples em tudo isso que a gente está falando. Uhum. E acho que isso que você foi dizendo, Marina, foi me retomando para a minha sensação, assim, de que o Winnicott vai deixando a coisa tão abstrata, mais concreta. Então, na mantinha que é preservada, no quadro que é preservado, nos móveis que são os mesmos, nessa coisa de querer apresentar o mundo, né, em pequenas doses que ele fala, né, de cuidar dessa forma também, esse cuidado aparecendo em materiais concretos, cheios de significado, né, acho isso tão bonito. Sim, sim. Eu acho que é uma clínica muito sensível, né, a clínica winnicottiana, né, assim, e uma clínica onde a gente não vai tendo medo de assumir esse lugar de quem cuida, né, que muitas vezes em outras abordagens, né, da psicologia ou da própria psicanálise, pode ser compreendido como um analista, de repente, tornando o paciente muito dependente, muito mimando o paciente, né? Ou ao invés de desenvolver o paciente para ter autonomia, a gente está aqui, né? Mas a gente vai reconhecendo, né? Quando a gente está diante de alguém que está adoecido, às vezes a gente vai ter que tomar as rédeas de algumas coisas, né? E a gente às vezes toma as rédeas, né? Por um período de tempo, confiando que isso vai dar condição para o paciente para que daqui a pouco ele possa assumir. Esse não é o fim da linha, esse é só parte do processo, né? O fim da linha é que esse paciente possa se cuidar. Mas a gente acredita que a capacidade de se cuidar, ela vem da possibilidade de ter sido cuidado antes, né? Alguns pacientes não foram cuidados ou foram de forma insuficiente. Então, à medida que a gente vai oferecendo essas condições, a gente vai permitindo que o paciente possa se cuidar, né? Eu acho que essa é a ideia da teoria winnicottiana. Eu acho que é uma linda forma, inclusive, da gente ir encerrando e para a Caixa de Pandora, infelizmente. É uma conversa que dá para a gente continuar aqui por muito tempo, mas a gente precisa ir para a Caixa de Pandora. Podemos ir para a Caixa de Pandora? Essa é a minha função hoje. Eu que cuidar dessa parte hoje. Vamos sim. Então vamos, bora. O que você tem de indicação para a gente hoje, Marina? Então, eu pensei em 3 indicações. Quem quiser entrar mais em contato com o conceito de confiabilidade, eu vou indicar o texto que está disponível na internet, da Elza Dias, né, que é o texto sobre a confiabilidade e decorrências para a prática clínica. Só dá um Google, vocês vão achar, né, ou quem não quiser, lá na minha bio também eu faço uma curadoria de vários textos que eu acho legais, e eu tenho uma pasta no Drive onde eu vou colecionando os textos que eu adoro, que eu leio, que eu sempre indico. Então, também está lá, se vocês quiserem. É um texto que vale a pena. A Elza traz um caso clínico, então ela ilustra com o caso. Eu acho que vai ajudar a pensar bem do que nós estamos falando. Nossa, né? Esse texto. A gente estudou ele para esse episódio, ele é ótimo. Ele é ótimo, acho que vale a pena. E para sair da psicanálise, né, assim, para a teoria, e a gente poder pensar de forma mais lúdica, brincar um pouquinho, né, com a teoria, com os conceitos, eu vou indicar um livro que chama A Vida pela Frente. É um livro lindo que inspirou a série do Netflix que chama Rosa e Momo.
e que eu acho que é uma série linda com a Sofia Loren, que é linda, né? A série é muito bacana. A série não, é um filme. É um filme super bacana que vai contar, né, da história de um menino refugiado, né? Assim, da experiência dele poder encontrar alguém confiável para cuidar dele. Né? E aí a gente vai ver que ser confiável não é necessariamente ser bonzinho, né? É ser esse ambiente que sobrevive, é ser esse ambiente que permanece, né? Que vai reconhecendo as necessidades. Então, acho que o livro inspirou a série, né? Então, se vocês gostam da leitura, acho que o livro é lindo, né? E quem gosta da série, do filme, o filme está aí no Netflix ainda disponível, acho que é uma boa ilustração do que a gente falou aqui. Aí é lindo, lindo mesmo. Eu vi e li. Então. Eu li e depois assisti, né? Particularmente, eu gostei mais do livro. O livro é sempre mais gostoso, porque a gente tem a liberdade de criar também a história um pouco, né? Com a gente mesmo. E a gente fica se sentindo... Não sei se eu não peguei. Você leu ou você assistiu primeiro? Eu li primeiro. Na verdade, quando eu assisti a série, eu nem sabia. O livro eu nem sabia, né? Quando eu assisti o vídeo, o filme. Mas eu gostei da leitura, né? A leitura é muito legal. Eu acho que... Não sei se vocês têm a mesma sensação, mas quando eu vejo um filme ou uma série baseado numa coisa que eu já li, eu fico me sentindo quase traída, sabe? Não é possível que fizeram isso desse jeito, que deixaram essa parte de fora, alguma coisa assim. Sim. É engraçada essa sensação. A gente experimenta um pouco disso aqui no podcast, quando as pessoas veem o nosso rosto, né? Assim, a gente já viveu isso com outros podcasts também, que a gente ouve, só tem acesso à voz, a gente cria uma imagem, né? E quando a gente vê a imagem da pessoa, a gente fala, não, mas ela não é assim na minha cabeça. Ficou muito emblemático quando uma amiga da Roberta virou para ela e falou assim, nossa, mas eu imaginava a Carolina loira. Eu falei, meu Deus. Gente, mas isso é maravilhoso, né? Porque isso acontece também na clínica tanto, né? Assim, os pacientes se surpreendem com quem a gente é na vida real, né? É muito interessante. Sim. Acho que isso tem tudo a ver com o Winnicott, né? A capacidade criativa, né? Da gente criar o outro, né? A partir do que a gente tem dentro da gente, né? Muito legal. Sim. E você, Carol? Eu vou indicar duas coisas. Uma é um livro que a gente já indicou umas 800 milhões de vezes aqui no podcast, mas que ele ficou muito na minha cabeça quando a gente estava pensando no roteiro, e mais ainda, ouvindo você, Marina, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, que eles vão... são várias pessoas com muitas fragilidades que vão compondo juntas um ambiente que pareça confiável para elas, um ambiente de família, na verdade. É um livro que deu até vontade de ler de novo, para ser sincera, de tão bonito que ele é. Não foi o primeiro livro dele que eu li, mas foi o meu livro favorito, do Walter Ugumãe. E a outra coisa que eu queria indicar, na verdade, não é uma coisa, é uma pessoa, porque principalmente na hora que você estava falando sobre diagnóstico, eu fiquei com tanta saudade da Conceição. A Conceição Serralha foi minha orientadora do mestrado, foi também, né, supervisora da Rona, supervisora no nosso estágio, ela orientou meu TCC da residência, enfim. Eu tenho uma história com a Conceição. Podcast, com a gente. Ela veio aqui no podcast. Selfie. Ai, legal. Sim, foi nosso terceiro episódio dessa temporada mais psicanalítica, ou segundo, agora eu não lembro, assim, mais de psicanálise mesmo, assim. E ela falava muito disso, assim, quando eu estava na supervisão, né, perguntava qual que é o diagnóstico que você está fazendo desse paciente, e aí eu fiquei com muita saudade dela. Eu queria indicar tanto o episódio que a gente fez com ela aqui, quanto um texto dela, um artigo dela, a coleção tem 800 milhões de publicações, mas tem uma em específico que chama Estudos sobre os elementos de uma interpretação invasiva na abordagem psicanalítica winnicottiana, que eu acho que fala um pouco do que você está dizendo aqui, sabe, Marina? Eu lembrei... Eu tive que pesquisar, na lógica, eu não sei o nome do artigo dela de cor, não apaixonou tanto. Mas eu lembrei de ter lido esse artigo dela, assim, e eu queria falar dela, indicar ela. Talvez seja um bom artigo também para a gente mandar para os nossos apoiadores. Sim. Para quem não sabe, né? A gente tem um projeto no Catarse, e aí dentro do Catarse, que é um projeto, é um site de financiamento coletivo, vocês podem nos apoiar e, em troca, como é sempre uma troca, tudo na vida, vocês ganham recompensas, desde as newsletters, que são quinzenais, canecas, ter o arroba ou o nome citado no episódio, os cursos que a gente já fez. Então, vale muito a pena entrar lá também e saber um pouco mais sobre
no Catarse, como vocês podem colaborar com a gente. E não deixar de dizer aqui o nosso muito obrigada para todas as pessoas que nos apoiam. Faz muita, muita, muita diferença. Não sei nem se as pessoas têm dimensão do quanto. E você, Rô, o que você indica para nós? Eu lembrei de 2 filmes. A gente até fez a análise desse filme num curso que a gente tem online na Hotmart, eu e a Carol, que é do curso Arte e Psicanálise, Tagarelando sobre Cinema, que é o filme O Contador de Histórias. Esse filme é lindo. É um filme brasileiro maravilhoso. Sempre que eu penso em questão assim, da confiabilidade no ambiente, que o Winnicott fala tanto, né? Que às vezes a terapia não é o analista, mas é um ambiente. Né? Eu acho que esse filme ele é um bom exemplo disso. E dos desafios de você se tornar o cuidador de alguém que vai precisar regredir, que tem tantas falhas, tantos traumas. É um filme lindíssimo, vale muito a pena. E o outro filme que eu pensei é um filme que eu assisti há pouco tempo. Esse que eu acabei de dizer tem no YouTube, está disponível no YouTube. O outro que eu vou citar agora chama Entre Mulheres. Agora eu estou na dúvida se está na Netflix ou na Amazon Prime, mas é um dos dois. É um filme que mostra quando esse ambiente não é confiável de forma alguma. Assim, quando ele é invasivo, violento, abusivo, com mulheres de uma comunidade. E como elas fazem para tentar restabelecer essa confiança nelas mesmas, porque elas já não confiam em si mesmas, e no outro. E aí mostra assim, como que elas vão fazendo para poder voltar a confiar. Num momento assim de muita desesperança. É um filme triste, é um drama, tem várias mulheres muito boas, assim, atrizes muito boas, foi indicado, eu acho, ao Oscar. Então, vale muito a pena, é um filme novo também, que está aí disponível. É isso. Muito, muito, muito obrigada, Marina. É sempre muito bom ter você aqui. Volte mais vezes. Eu volto. Eu adoro falar, né, gente? Eu ficaria aqui, ó, proseando com vocês, ó, o dia inteiro. Nós também. A gente ia passar o dia inteiro aqui, até de noite, conversando. É o nosso mal, mas acho que é o nosso bem. Sim, isso mesmo. Uma alegria, viu? Estar aqui de novo, alegria contribuir, espero ter contribuído aí, né, com o tema, que é um tema que a gente podia ficar horas mesmo falando, né, até para a gente pensar nas implicações sociais, né, políticas de um conceito como esse. Acho que o filme que você indica, né, Roberto, acho que eu li um pouquinho o spoiler dele, né, eu acho que é um filme que faz a gente pensar sobre essas questões, né, quando falha o ambiente familiar, o que nos resta, né? Quando a gente pensa que o Estado falha, que as nossas políticas falham, né? Que são pouco confiáveis, que a gente vive num ambiente pouco confiável, como estabelecer indivíduos saudáveis aí, né? Como acreditar em saúde, né, da população se a gente tem um ambiente que não é confiável, né? Então, acho que algumas realidades fazem a gente pensar com mais seriedade sobre isso, né? E de como que a teoria winnicottiana alerta, né, para a necessidade disso. Né, para a gente pensar em políticas que considerem a confiança, né, no ambiente aí, né? Então, acho que daria para a gente falar de uma série de coisas aqui, mas espero que o podcast sirva de disparador para que as pessoas que estão ouvindo pensem sobre a confiança para além do setting, né? Para o setting, mas para além disso também. Acho que é importante, né? Pensar a psicanálise como um conhecimento que tenha a contribuir também para a gente pensar a comunidade, a sociedade, a forma como a gente se relaciona, né? Acho isso super importante. Acho que é bom que a gente está encerrando mais uma vez com você, Marina, com gostinho de quero mais. Uma terceira conversa. Vamos juntas. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a você, de coração. Beijo. Até a próxima. Um beijo. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Courses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Sônia, Terezinha e Vanderlei. O áudio e o vídeo desse episódio foram editados por Guilherme Martins Pereira Alves, o roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida, a revisão de roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves e a montagem do episódio e a edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente,
Comente com a gente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador. Até o próximo episódio!